Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 5. Versos de 17 até o 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 5, versos de 17 a 26, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhando a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ensine, que Deus nos edifique por meio da sua palavra na noite de hoje. Amém. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que é a sequência daquilo que temos estudado ao longo dos outros domingos. Nós estamos estudando sobre o ministério de Jesus Cristo. Hoje é a quinta parte, é o quinto estudo sobre esse tema, o ministério de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas. E na narrativa lucana, Lucas, conforme nós já temos aprendido, Lucas, ele é muito detalhista, até porque ele era médico, a sua formação era diferente das dos demais evangelistas. Então, Lucas, ele empreendeu uma pesquisa muito acurada para fazer um registro fiel de tudo aquilo que ele tinha ouvido falar, naquilo que ele não foi testemunha ocular. Então, ele é aquele evangelista que ele vai ser um pouco mais detalhista. Tá? Entretanto, os outros evangelhos, ao narrar Mateus e Marcos, quando vão narrar esse mesmo episódio, eles vão enriquecê-lo um pouco mais. Por exemplo, o evangelista Marcos, quando vai narrar esse mesmo episódio aqui, ele desce alguns detalhes mais sobre a quantidade de pessoas. Aqui, Lucas diz que vieram pessoas de longe, de outras cidades, porque o que nós estamos trabalhando aqui ocorre na cidade de Cafarnaum. E conforme eu falei no primeiro estudo, esse texto de Lucas, ele vai falar sobre o ministério de Jesus em várias cidades. Primeiro em Cafarnaum, depois na Judeia e depois na Galileia. Aqui nós estamos ainda em Cafarnaum, que é a cidade onde Jesus Cristo escolheu para morar durante os seus seus 3 anos de ministério. Pois bem, quando Marcos vai fazer essa narrativa, ele diz que tinha muita gente na frente. Ele dá essa ênfase, que a porta da casa estava lotada, o pessoal se ajuntou na porta de entrada da casa. Então, a gente, quando vai lendo esse texto, de acordo com as outras narrativas, conta um detalhe e a gente vai acrescentando até que a gente forma um cenário mais completo. Essas narrativas, irmãos, aparentemente elas podem ser contraditórias, mas não são. Essas narrativas diferenciadas, do mesmo episódio, elas são complementares. Uma complementa a outra e aí a gente vê um cenário melhor, porque cada um olha
com um foco diferenciado. Lucas aqui, então, ele está falando que há uma casa, naquela casa muita gente está ali reunido. Nos diz o verso de número 17 que tem fariseus. Existe também ali no verso 17 mestres da lei. E o verso 17 nos fala que eles estão vindo de muitos lugares. Então vamos tentar entender que é uma residência, não é um local público. E uma residência, naquela ocasião, somente as pessoas mais ricas tinham uma pavimentação melhor, tanto na rua para juntar pessoas, como também em termos de aposentos. Não é o caso aqui. Aqui é uma casa simples. Então, rapidamente, aquela casa se enche de pessoas. E nos diz aqui o verso 17, na parte final, um detalhe que os outros não contam. Mas Lucas, como médico, ele faz questão de registrar. Ele diz, o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Os outros não mencionam isso, mas Lucas enfatiza. O Senhor está ali presente, Ele está ensinando, Ele aproveita que as pessoas estão ali e Ele passa a ensinar. Alguns amigos levam o seu amigo paralítico para estar diante de Jesus, mas eles não conseguem porque tem muita gente ali atrapalhando, entre aspas, né? As pessoas estão ali não para atrapalhá-lo, as pessoas estão ali para ouvir o Senhor. Mas o fato de elas estarem ali, naquele pequeno ambiente, como ele está sendo carregado numa liteira, e são 4 amigos, não dá para normalmente ele passar naquele aposento. Então eles fazem um esforço, e o esforço é pensar de uma maneira de levar aquele seu amigo diante de Jesus. E a maneira é, vamos ao eirado, vamos à parte superior. Então, eu fico imaginando aqui o esforço daqueles 4, carregando numa liteira uma pessoa, com todo cuidado para não derrubar, para não cair, haja vista ele ter limitações, né, de mobilidade. Então, há um cuidado muito grande daqueles seus amigos. E eles chegam lá em cima, eles tiram as telhas, que eram uma espécie de telha cerâmica, uma coisa tipo, que não era de madeira, era pedra mesmo. Eles tiram aquilo e eles vão descendo aquele seu amigo com cordas. Olha só a engenharia, não é? Por quê? Porque eles queriam que aquele homem, seu amigo, estivesse diante de Jesus. Era importante ele se apresentar diante de Jesus. E o verso vai dizer, lá no verso de número 19 e 20, que Jesus Cristo percebe que ali está muito mais do que um gesto. Aquele gesto daqueles homens, Jesus interpreta como ato de fé. E o verso 20 diz, vendo-lhes a fé. Jesus percebe o que há dentro de nós. E o Senhor diz, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus que estão ali não aceitam, não gostam e dizem, quem é esse homem para perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles pensam isso e Jesus Cristo, conhecendo também o coração daqueles homens, Jesus Cristo também interrompe e diz, o que vocês estão discutindo aí? Arrazoar, discutir. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou é mais fácil dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Jesus Cristo então faz as duas coisas. Ele tanto perdoa, ele cura a alma, como também cura, ele cura o físico. Aquele homem então é restabelecido, ele pega a sua maca, a sua liteira e sai andando na frente de todos. E todos ali então percebem, e nos diz o último texto que eles dão um testemunho dizendo, hoje vimos prodígios, um sinal muito forte. Prodígio é um milagre, é um sinal muito forte. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o ministério de Jesus para com os nossos amigos. O ministério de Jesus para com os nossos amigos. Há muito o que se discutir, há muito o que se falar, irmãos, dentro desse texto, porque esse texto é um texto muito rico. Dá para se falar e temos muito a aprender nesse texto. Eu quero retirar aqui 3 lições, irmãos, sobre o ministério de Jesus, sobre a ação do Senhor Jesus Cristo. A primeira ação que a gente percebe aqui, irmãos, nessa história, que está muito clara na narrativa de Lucas, é que amigos aproximam outros amigos de Jesus. Amigos aproximam outros amigos de Jesus. Aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos, têm um amigo em comum.
Esse amigo, ele tem problemas de mobilidade, ele tem limitação física. A lei já declarava aquele homem como um coitado, como um amaldiçoado. E quando era assim, isso era muito terrível, porque ele não conseguia conviver naturalmente com a família, nem com a sociedade, não conseguiria emprego naturalmente, e era um homem que iria viver o resto dos seus dias dos favores dos outros, de esmola. Muito provavelmente os seus amigos lhe ajudavam, naturalmente, prova maior é essa. Mas a fama do Senhor Jesus Cristo já estava se espalhando ali no início do seu ministério. Sabendo então que Jesus Cristo estava morando naquele lugar, na cidade deles, eles fazem um acordo entre si. E eles dizem, olha, esse nosso amigo precisa se encontrar com Jesus, porque Jesus está fazendo grandes coisas. Quem sabe não é a hora de esse encontro ocorrer agora? Estamos sabendo que Jesus está em tal residência. Vamos lá? Eu fico imaginando que eles devem ter pensado, puxa vida, então vamos ter que chamar outros, porque a gente tem que se organizar, a gente não pode chegar lá, para onde Jesus Cristo vai é uma grande multidão, como vamos colocá-lo lá? Mas o importante aqui é que nós vemos que amigos levam amigos a Jesus. Aquele amigo precisava conhecer o Senhor porque ele tinha um problema. O seu problema era um problema físico. Alguns querem induzir que quando Jesus Cristo diz, perdoados estão os teus pecados, alguns querem entender que a paralisia dele, o problema dele de falta de mobilidade, era fruto de pecado, mas não é isso que está em jogo. Aquele homem ele tem um problema sim de mobilidade, mas não há muito claramente aqui registrado a razão disso. Jesus Cristo ele quer mostrar para aquela comunidade toda, inclusive para os mestres da lei, que ele é o Messias. E ele perdoa pecados, sim, porque esse poder reside nele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele tanto cura a alma como cura também o corpo. Amigos levam amigos à presença de Jesus. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que se por um lado amigos levam amigos à presença de Jesus, Jesus é o único que leva os nossos amigos a Deus. Jesus é o único que conduz a Deus. E como Jesus Cristo o faz? Jesus Cristo o faz quando ele diz assim lá no verso 20, estão perdoados os teus pecados. A grande dificuldade do entendimento daquelas pessoas é que a mentalidade daquelas pessoas ainda residia no Velho Testamento. E qual era essa mentalidade do Velho Testamento? Era que o pecado só era perdoado a partir do sacrifício de algum animal, não pelo sacrifício do Filho de Deus. Então a mentalidade ainda antiga fazia com que obstáculos fossem criados para o homem se aproximar de Deus. Ainda havia o véu no templo. Então havia todo um cerimonial que deveria ser cumprido e o próprio Senhor está dizendo, não, agora eu estou dizendo, porque sou filho de Deus, que os teus pecados estão perdoados. Irmãos, a grande barreira que existe entre o homem e Deus é o pecado. E exatamente como nós temos aprendido, para isso Jesus Cristo se revelou. Jesus Cristo se revelou para quebrar essa barreira. Por isso ele vai dizer lá em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o único, artigo definido. Eu sou esse caminho. Eu não sou uma verdade, eu não sou uma opção. Eu sou a verdade. Eu não sou uma manifestação de vida, eu sou a vida está em mim. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que é capaz de levar os nossos amigos à presença de Deus, a purificá-los, a transformá-los completamente. E repito, não apenas e tão somente fisicamente, mas espiritualmente. Aquele homem, ele poderia até morrer paralítico. Mas se ele não tivesse os seus pecados perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro, ele não teria a vida eterna. E o Senhor faz naquele dia as duas coisas, a restauração do físico e da alma. Existem muitas pessoas, irmãos, que têm se preocupado de uma maneira muito errada, muito mais com o externo, com o exterior, do que propriamente com o interior.
O Senhor Jesus Cristo, quando a gente percebe que quando Ele faz um milagre, as pessoas querem crescer para cima dEle, a gente observa muito bem que Ele se retira. E por que o Senhor Jesus Cristo se retira? Eu convido os irmãos a observarem aí o verso 16, que narra um milagre anterior a este que nós estamos tratando agora. Jesus curou um leproso. E quando ele cura aquele leproso, o nome dele ficou tão afamado, cresceu tanto que as pessoas foram para cima do Senhor Jesus Cristo. E o verso 16 fala que ele se retirava para lugares distantes para orar ao Senhor. Porque o Senhor Jesus Cristo nunca quis essa fama de curandeiro. Ele não veio para isso. Ele tem poder de curar, mas o ministério dele que o homem necessita não é este. Este é um dos. Mas ele veio para pregar a libertação. E o Senhor Jesus Cristo liga a vida daquele amigo a Deus quando ele diz: perdoados estão os teus pecados. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui é que amigos aproximam outros amigos de Jesus. Jesus conduz o homem a Deus, os nossos amigos a Deus. E terceiro, Jesus Cristo também é aquele que nos restaura e restaura os nossos amigos diante de todos. Jesus Cristo é aquele que restaura os nossos amigos diante de todos. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, levanta, no verso de número 24, eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, o Senhor Jesus Cristo não está apenas e tão somente efetuando o milagre da cura. O milagre da cura é uma coisa e ela é real. Mas há outras consequências deste milagre. Aquele homem agora está apto não apenas para voltar para o convívio da família, mas ao convívio social. Agora a sociedade o verá não mais como um coitado, como a lei o amparava como coitado. Agora ele vai poder aprender uma profissão. Agora ele vai poder se inserir na sociedade como uma pessoa sã. A sociedade vai ver agora a prova física da manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu fico imaginando aqui? A cara de espanto de todos. Dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei e, sobretudo, dos amigos. Os amigos certamente tinham essa esperança. Não à toa, eles levaram o amigo para lá, para conhecer Jesus, para ver Jesus, para apresentar o caso a Jesus. E o esforço foi muito grande. A logística, todo o trabalho, um trabalho braçal, físico, toda a preocupação com a integridade do amigo, e o Senhor Jesus Cristo contempla aquela fé. Eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 20. Vendo-lhes a fé. Aquele homem Jesus Cristo está ensinando e de repente um barulho no teto. Imagine nós aqui, né? Estamos aqui estudando a palavra do Senhor e de repente um barulho no teto. Certamente a gente vai ter que parar e começar a olhar para cima. Foi isso que aconteceu. E aí, alguma sujeirinha deve ter caído do telhado, as pessoas começam a se afastar. O Senhor Jesus Cristo para certamente o seu ensino, as pessoas se afastam e eis que começa a descer um leito. E Jesus vê que aquilo ali não é algo simples. Há muita graça e há muito amor ali naquele momento. E Jesus sabe interpretar aquele ato. Jesus Cristo diz que, Lucas narra que Jesus viu naquilo fé. E pela fé o Senhor contemplou a fé de cada um daqueles amigos e daquele homem que disse, sim, eu quero me apresentar diante de Jesus. Não é à toa que tem um cântico bem antigo, que é muito comum na igreja evangélica, que diz assim, e é um dos nossos hinos, tua fé Jesus contemplará. E é baseado exatamente nisso, na forma como Deus vê o que ninguém vê. Enquanto Jesus Cristo estava preparando a graça e derramando do amor de Deus na vida daquele homem, outras pessoas estavam criticando. Quem deveria estar ali dizendo, oh, que bênção, oh, que glória, oh, maravilha. Não, eles estão criticando aquele que está dando graça e restauração. Jesus Cristo continua o seu ministério independentemente daquilo que os outros falam. Ele contempla o que se passa no coração de cada um. Jesus Cristo está devolvendo um homem são, pleno, para a família e para a sociedade. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos,
O ministério do Senhor Jesus Cristo é para todos aqueles que necessitam. Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. É por isso que eu estou aqui. É importante que nós saibamos, irmãos, que como nós vivemos no meio social, nós também temos os nossos relacionamentos. Os nossos amigos também precisam conhecer a Jesus. Precisamos apresentá-los ao Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo, observando tudo isso, Ele pode sim fazer com que essa pessoa se encontre com Deus, porque Ele é o único caminho. Ele pode sim trazer um novo homem à sociedade, é uma nova vida, uma nova criatura. O ministério do Senhor Jesus Cristo, ele não está restrito a um lugar. O ministério do Senhor Jesus Cristo não está restrito a um grupo. O ministério do Senhor Jesus Cristo está aberto para todos. Levemos os nossos amigos ao conhecimento do Senhor. É o melhor que nós podemos dar para eles. É o melhor presente, é a melhor companhia, é estar na presença do Senhor. Vamos apresentar os nossos amigos a Jesus. Vamos interceder pelos nossos amigos diante do Senhor. E vamos sim, na primeira oportunidade que tivermos, não deixe de convidar, para que haja um encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus transforme as nossas vidas e a vida dos nossos amigos. Amém.